Bem-vindo, então, todos e todas, a mais um Diálogos Éticos em IA. E hoje a nossa convidada é a professora Camila Barbosa, que é doutora em filosofia pela PUC-RS e agora professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a dinâmica vai seguir a mesma dos outros encontros, mais ou menos 40 minutos de fala, e depois a gente passa para o debate. Então, Cami, a palavra está contigo. Muito obrigada, Rafa. Obrigado, pessoal da organização, pelo convite para apresentar e conversar aqui com vocês. Eu fiz uns slides assim só para ajudar a conduzir um pouco a fala, assim, a organização e talvez visualizar um pouco mais partes do trecho. Na verdade, os slides estão só organizando o texto que foi selecionado para o nosso debate, né? Pensando um pouco em apresentar, que é de uma autora que eu conheci recentemente, chamada Sasha Cortanza Klock. Ela trabalha bastante com questões de justiça, design de justiça, e trabalha e é uma participante colaboradora de um grupo, né, que tem um site que tenta desenvolver algumas normas, princípios e alguns tipos de atividades práticas para pensar um pouco mais questões de justiça. Então, eu pensei em trazer um texto recente dela, uh, que é um artigo que está dentro de um volume chamado Feminist AI, e é um volume que tinha bastante textos interessantes. Eu fiquei um pouco tentada de enviar vários, e fica a recomendação ali, tá no cartazinho, o nome da obra, porque ele é um texto de 2023, né? Então ele é bastante recente e tem bastante colaboradores para pensar perspectivas feministas, perspectivas decoloniais, né? Que vão disputar, então, um pouco esses lugares dentro da tecnologia. E eu gosto bastante um pouco do apelo e o tipo de leitura que a Sasha faz, porque ela conecta um pouco com alguma das minhas investigações no debate sobre ética da IA, principalmente pensando no recorte de gênero, né, e como é que a gente pode abordar essas questões de tecnologia, levando em conta o que eu entendo como uma metodologia feminista, né, então que vai trazer preocupações feministas com recortes, e a gente está agora num momento de debate feminista que vai abarcar bastante preocupações com interseccionalidade. E essa interseccionalidade, né, que vai estar sempre conversando, então, com dinâmicas de poder, dinâmicas de inclusão e exclusão, e como então as tecnologias, né, tanto de sistemas inteligentes quanto de design inteligente no sentido mais geral, como a própria Sasha vai utilizar, pensar construção de arquitetura, construção de espaço, construção de mobilidade, né? Então, design é tudo aquilo que é imaginativo e criativo para ela. Uma visão ampla que nos ajuda a ter uma compreensão um pouco melhor, e isso inclui bastante das preocupações e o que ela tenta resumir aqui, né? Se vocês pegam um texto, ela vai abordar capítulos bastante subseções, no qual ela vai tentar abordar algumas chaves de leitura para tentar reivindicar isso, que é uma nova forma de fazer design, né? Na verdade, a ideia de design de justiça é quase uma proposta, em certo sentido, de uma nova visão para como a gente pode pensar em design de sistemas aqui, né? Que é o ponto e a viés que a Sasha trabalha. Então, o nome do texto, né, é Nothing About Us Without Us. Então, aqui a gente já vê que é justamente uma questão sobre inclusão e participação, mas o que eu acho interessante desse texto é que ele não é um texto que está debatendo num sentido muito abrangente, geral e superficial o que significa inclusão, mas ela vai levar a sério o termo de design participativo. Como é que a gente pode ter dentro dos processos de engenharia, de design, desenvolvimento realmente que vai levar a sério participação para aí sim reivindicar inclusão. E o que a gente quer dizer com inclusão? Né? Então, são essas as preocupações que vão perpassar aqui um pouco essas questões. E um elemento que eu acho interessante do texto, inclusive do trabalho da Sasha, é que ela pega um pouco termos e estudos especificamente sobre questões capacitistas, né? Então pega a demanda, principalmente de pessoas com deficiências, que eu acho que mesmo nos debates feministas, nos debates sobre questões raciais, né, e essa interseccionalidade no geral, LGBTQIAPN+, ele continua sendo um pouco invisibilizado em certo sentido, né? Eu acho que é um tipo de visão que ainda tem dificuldade, né, de que a gente consiga incluir dentro do que a gente entende que realmente é literaturas e formas de entender o mundo que realmente são muito capacitistas, né, em grande sentido. Então ela faz esse recorte como um eixo interessante de leitura,
leitura, e também porque tem demandas para a tecnologia e o ambiente de desenvolvimento que precisam ser bastante pragmáticas e práticas, né? Então, tem uma questão de como solucionar e como realmente trazer qualidade de vida e inclusão para esses conjuntos de pessoas, né. Então um pouco aqui só sobre a autora, né, ela é professora da MIT, ela colabora então com o projeto Design Justice, de novo tem um site, né, do Design Justice, quem participa, você consegue ter acesso a outros autores, conjunto de princípios e as iniciativas lá, então para quem se interessar com um debate geral apresentado, vale a pena conferir ali, o que que ela vai apresentar. Ela também é uma pessoa transgênero e não binária, né, então ela já está dentro de uma intersecção ali, e ela trabalha um pouco o que ela chama, né, de essas leitura não só feminista, mas também em certo sentido queer, para tentar trazer algumas demandas específicas, né. E tem esse texto, esse livro, que foi para onde eu comecei a conhecer o trabalho dela, né, eu não terminei ele, é um livro que eu ainda estou lendo, mas que eu estou achando bastante interessante, que é precisamente o Design Justice, né. Então, a partir desse livro que eu conheci um pouco melhor ela, e a proposta geral de como é que ela entende, justiça. Bom, vamos lá, aqui está o símbolo, né, ali do Design Justice e uma definição geral do que esse projeto, ou o que que essa ideia, né, de uma justiça de design, quer tratar. Então ela vai dizer ali no começo do texto, né, como uma definição: "O objetivo do Design Justice, uma abordagem feminista, interseccional queer", né, então a gente vê que ela está tentando abarcar aqui realmente demandas de movimentos sociais, e movimentos sociais contemporâneos, né, e nas suas diferentes vertentes, eixos, assim, e de uma forma plural, para o design de objetos, interfaces, ambientes construídos e uma ampla gama de sistemas, né. Então aqui o design, ela até ali, né, menciona, de forma bastante breve no artigo, mas no livro dela, ela trabalha um pouco mais isso, o que que é essa ideia de design, né, que é um tipo de criação humana, no final das contas. E por ser uma criação humana, ela vai, no final das contas, defender ao longo desse texto selecionado e também do livro dela, de que a gente pode pensar justamente numa ideia mais participativa, porque todos os humanos participam do design. Todos os humanos projetam, desenham, desenvolvem, têm imaginação para pensar em soluções. E isso ela quer tirar, em certo sentido, um argumento muito restritivo de que apenas experts podem trabalhar com designs e solução. E ela quer trabalhar isso de uma forma mais ampla, já ampliando o que design realmente significa. Que mesmo, por exemplo, a gente pensando no design de sistemas inteligentes, que daí exige, obviamente, um tipo de conhecimento de como isso é feito bastante específico, isso não exclui a necessidade ou a possibilidade de você trazer não experts ou pessoas de fora dessa área para o diálogo e pensar de uma forma coparticipativa, né. Então esse é um pouco da ideia por trás desse projeto, e por isso uma visão mais ampla, né. E daí aqui a gente inclui também, e é preocupação um pouco central da Sasha aqui, os sistemas de inteligência artificial. Então o objetivo é estimular nossa imaginação sobre como ir além de um sistema de design e tecnologia que permanece incorporado e reproduz constantemente a matriz de dominação, né. Então aqui é justamente uma ideia de imaginar em todas as vias desse sistema como é que a gente pode ir além de um sistema que está dado, que está, em certo sentido, estruturado dentro de um conjunto aqui de privilégios, obviamente, né, um pouco o ponto dela. E ela cita aqui um pouco en passé, né, rapidamente, sem dar muito mais profundeza, mas o texto, a ideia de matriz de dominação, ela vem do pensamento feminista negro, e ela tem, principalmente na Hill Collins, né, uma definição bastante específica que eu acho muito interessante, e por isso que eu gosto tanto da Sasha quanto esse tipo de leitura, porque ele articula muito com uma tentativa recente que eu estou tentando fazer de pesquisa, que é pensar não sobre discriminação algorítmica, mas sobre opressão algorítmica. E eu estou fazendo essa mudança de gramática aqui para tentar abarcar uma mudança conceitual também, né, com alguns elementos importantes que parecem também coincidir ou conversam com essa ideia de matriz de dominação. Só para a gente lembrar, então, eu trouxe a definição da Hill Collins, né, num texto que está traduzido para o português de 2022, do que quer dizer. Ou seja, a matriz de dominação ela está articulada junto com a proposta do feminismo negro de entender a ideia de interseccionalidade. Só que daí é importante a gente entender que a ideia de interseccionalidade não significa que a gente quebra categorias e vai adicionando elas.
Ou seja, um pouco do problema é, nós não podemos considerar a interseccionalidade que a gente pega uma ideia pronta, em vez de falar homens, a gente põe vírgula, mulheres, vírgula, pessoas não brancas, vírgula, LGBTQIA+, vírgula, pessoas com... Não é colocar vírgulas e considerar isso categorias, né? Mas é entender o que cada um desses eixos articulam dentro de uma matriz. Então, aqui a gente tem uma visão, no final das contas, na Collins e também na Sasha, que existe um sistema de dominação que ele é precisamente estrutural. Por isso, sistema, né, no sentido de sistemático. A forma, os eixos, né, os nós, em certo sentido, dessas articulações, eles variam. Por isso, a interseccionalidade, que mostra eixos, em certo sentido. Mas os eixos, eles não são desconexos. Eles trabalham e funcionam para um sistema que é um pouco mais amplo, né? E essa explicação aqui da Collins vai um pouco nesse sentido. A matriz de dominação, ela diz, se refere a como a dominação política em nível macro de análise é organizada por meio de sistemas de opressão que se cruzam, então formando uma grande rede, né? Uma grande estrutura no final das contas. Continuando a citação. O heteropatriarcado, o neocapitalismo, o neocolonialismo, o neocapitalismo, o racismo e o imperialismo constituem formas de dominação que caracterizam a geopolítica global, assumindo diferentes formas entre os Estados-nações e que influenciam todos os aspectos da vida social. Eu trouxe essa definição aqui para a gente manter em mente um pouco, porque é o tipo de preocupação que a Sasha tem em mente. Por isso não é à toa que ela vai estar disputando um pouco as ideias do setor de tecnologia. Né, uma necessidade de discutir o que significa essa versão do capitalismo, como esse capitalismo está vinculado com estruturas generificadas, racializadas, né, que são, na verdade, misóginas, racistas, capacitistas, que são colonizadoras. Né? Então, como a gente precisa de um projeto que abarque essas transformações em um nível complexo de como essa dominação, isso que ela está chamando de matriz de dominação, ocorre. E daí, por isso, vocês vão ver que tem uma questão aqui de demanda de mudança de compreensão e de gramática para entender um pouco essas questões. E por isso, assim, eu acho interessante essa discussão para pensar esse termo que eu havia mencionado, da opressão algorítmica, porque parte dessa discussão e parte da minha preocupação com a mudança de gramática é que dentro do movimento feminista, né, quando começa a consolidar e depois se espalha para outros movimentos sociais e teóricos, o que a opressão é? Ela é sempre coletiva, por ser coletiva, né? Então ele é um tipo de discriminação de grupo por ser de grupo, que é um tipo de questão específica, e ela sempre ocorre coletivamente. E um pouco da preocupação é que às vezes os vieses de discriminação algorítmicas, eles acabam sendo muito individualizados e não como funcionando dentro de um sistema mais estrutural. Por isso, a ideia de pensar em forma de opressão é pensar um pouco naquilo que a Fry, na década de 70, quando desenvolve, né, um conceito sobre opressão, pensou, que sempre tem alguém fora levando vantagem sobre isso. Então, às vezes, a falta de precisão de um sistema, por exemplo, de reconhecimento facial, para um grupo, ele serve também para beneficiar a maior eficácia para outro. Né? Não é à toa que essas coisas estão em desníveis. Isso ajuda, em certo sentido. E que a gente não pode considerar isso como vieses nem acidentais, né? Nem como, em algum sentido, restritos a núcleos, mas pensar realmente como participantes de um sistema. Eu acho que é um pouco isso parte da discussão da Sasha. E ela abre o texto com essa questão, né? Quem é que é pago para fazer o design? E aqui tem uma questão interessante, porque parece que a gente está falando de quem produz os designs mesmo. Então, quem trabalha com engenharia da computação, quem produz os códigos, quem produz os sistemas, e a gente olha para profissionais, obviamente, pagos, mas abarcados no setor. Para quem está um pouco integrado nessas discussões sobre inteligência da IA, sabe que a questão, por exemplo, termos como fairness, diversity, está nos princípios, né, mais citados. Bastante comum. Então, a ideia de que a gente precisa ter, né, diversidade em quem está produzindo, ela é já um pouco mais consolidada. Muito longe de ser suficiente, obviamente. São princípios que, às vezes, acabam sendo um pouco abstratos, no final das contas. Mas, assim, participa já, e há realmente nos últimos anos formas de tentar pensar em times, né, em equipes que trabalham e desenvolvem esses sistemas de forma mais inclusiva. E tem uma provocação interessante aqui nesse texto e nessa parte, que ela está dizendo que esse tipo de inclusão, ele é importante, certamente, não tem dúvida sobre isso, mas ele não é suficiente.
Mais que isso, tem uma dupla provocação que alguém que conseguiu fazer uma leitura do texto, ela está fazendo, lembrando um pouco do que ela diz sobre matriz de nominação, que ela vai, né, isso não está tão direto e claramente exposto, mas ela vai dando a entender que a gente devia, parte de realmente pagar as pessoas que se envolvem colaborativamente nesses estudos. Então, quem participa não só como engenheiro, né? Não só como as pessoas diretamente da equipe, mas todos aqueles que colaboram. Por exemplo, grupos de foco. Essas pessoas têm que ser pagas também, porque é uma forma de redistribuir, é uma forma de entender que eles estão ajudando na construção de um sistema, né? Isso vai aparecer de uma forma um pouco mais precisa ao longo. Mas a pergunta de quem é pago não é só no sentido de quem faz parte da equipe e se ela é suficientemente diversa, porque ela vai dizer, obviamente, isso é muito importante, é parte do processo, isso, né, talvez seja o que está acontecendo, mas esse enfoque não é suficiente para a gente trazer justiça, né? Por isso ela vai dizer, apesar do interesse cada vez maior em estabelecer um grupo diversificado de designers, desenvolvedores, gerentes de produto e outros trabalhadores da área de tecnologia, o setor continua a não diversificar de forma significativa, né? Então, por isso ela está dizendo que é insuficiente pensar só nesse núcleo. Ela vai dizer, a desigualdade estrutural é raramente mencionada, né? Então, qual é o problema aqui no final das contas? É uma forma de abarcar, e ela vai dando essa menção, né, que isso abarca uma ideia que ela é bem agradável para esse tipo de pensamento neoliberal, né? E para esse tipo de desenvolvimento que a indústria de tecnologia quer fazer e que no final das contas vai ser um tipo de mercado e um tipo de desenvolvimento que vai estar atrelado e vai estar ajudando a recompor esse sistema e reformular, né, ou manter, na verdade, essa matriz de dominação. E isso é problemático, ou seja, inclui aqui, então está resolvido, né? Então meu sistema está imune a críticas, eu não estou pensando realmente no resultado e nas consequências desse produto, não há uma questão de feedback, não há uma participação ao longo, né, das etapas para o desenvolvimento e aplicação desses sistemas, e daí essas desigualdades que são estruturais, elas são raramente mencionadas, né? Então, justamente, tem aqui uma demanda, me parece, né, desse tipo de investigação, que eu incluo a minha também, de tentar pensar como a ética da IA tem que ser estruturante, né? Tem que olhar para as estruturas que são desiguais, né? E pensar de uma forma um pouco mais vinculada com essas matrizes de dominação e não com eixos muito específicos e necessariamente tão aplicados, né? Mas tentar pensar de forma um pouco mais sistemática. Por isso ela vai dizer, né? Embora a diversidade de funcionários seja uma meta louvável, de novo, ela não está criticando, né? Ela está só dizendo que é insuficiente para a resolução do problema. Ela permanece confortavelmente dentro do discurso do multiculturalismo neoliberal e da cidadania empresarial. Quem trabalha um pouco com essas questões de gênero, de raça, de sexualidade, né, e desses recortes de grupos socialmente marginalizados, sabe que dentro dos movimentos sociais e teóricos tem uma discussão muito séria sobre essa captação dentro de um discurso capitalista, neoliberal, progressista, né, que fica abarcado sobre o viés progressista, de como isso acontece. Por exemplo, discussão sobre pink money, que é, você tem a inclusão como consumidores, né, da população LGBTQIAPN+, mas isso não resolve realmente essas desigualdades estruturais e aonde o domínio e a opressão ocorre para esses grupos, né? Então isso acaba gerando uma falsa percepção de inclusão, e essa inclusão acontece desde que dentro desses moldes, que são extremamente vendáveis, rentáveis, sem discutir profundamente onde é que essas desigualdades se enraizam, né? Então essa é um pouco da problemática que a Sasha está trazendo aqui. Então, ela vai discutir, né, principalmente aqui, que é entendido como um dos modelos bastante utilizados para pensar o desenvolvimento desses designs de sistemas inteligentes, né, que é o design centrado no usuário. E daí tem uma questão. A pergunta é, quem são esses usuários? Né, a pergunta básica. Quem está funcionando como usuário que abre ali o texto? Então, ela vai falar sobre essa ideia de unmarked user, né? Então, esses usuários que não são marcados, e como essas duas ideias, tanto, né, de um design centrado em usuário
e que existem usuários que são não marcados, elas acabam gerando uma espiral de exclusão. Isso porque essa ideia de usuário não marcado, ela trabalha bastante também com um vocabulário bem comum dentro da vertente feminista, por exemplo, que vai falar um pouco sobre essa ideia de descorporificação e abstração, que na verdade é a universalização de um viés masculino, né? Que é um pouco dizer, a ideia, a proposta de homens, elas nunca são corporificadas e marcadas por sua situação, elas sempre conseguem se tornar abstratas e, portanto, na sua abstração também universais, né? E daí isso, o fato de não poder ser marcado e poder funcionar como todos, acaba funcionando para excluir aqueles que são divergentes, uma vez que está marcado como para todos, né? E essa discussão do que todos, quem é que são os todos incluídos, é uma discussão também bastante pertinente, né? Não só do movimento feminista, mas dos movimentos sociais desses grupos, então, que são marginalizados. E é um pouco desse debate que ela está trazendo para cá, certo? Porque, de novo, tem bastante debate no movimento feminista, né? A Linda Alcoff usa um termo que eu gosto bastante, que é aprisionamento do corpo, que é grupos que são... Grupos marginalizados, normalmente, eles não têm a opção de esquecer o seu corpo, né? Na sua vinculação, de como a sua mobilidade no mundo, como a forma como ele se coloca no mundo tem que estar informada pelo corpo, né? Como mulheres são ensinadas a estar atenta à presença masculina e às suas iniciativas, como, por exemplo, né, é muito comum que pais, né, que famílias negras tenham que ensinar aos seus filhos que a criança não pode correr, dizer literalmente para uma criança não correr, porque ela é racializada e ela pode ser identificada, né, como um ladrão, um bandido e sofrer com violência policial, que é uma coisa que famílias brancas não precisam dizer, é uma criança correndo. Né? Então, essas diferenciações, essas marcas no corpo acabam se tornando importante. Então, aqui ela vai dizer, né? Esse design centrado no usuário refere-se a um processo de design que é baseado em uma compreensão explícita de usuários, tarefas e ambientes. É orientado e refinado pela avaliação centrada no usuário e aborda toda a experiência do usuário. Os usuários tendem a incorporar, os designers tendem a incorporar inconscientemente usuários imaginários, cuja experiência se assemelham às suas, né? Por isso ela está questionando quem são esses usuários. Normalmente eles são um pouco de uma projeção. E normalmente eles vêm de pessoas situadas, ou seja, quem é que está imaginando quem é o público que recebe? Quem é que está imaginando a funcionalidade? É sempre quem está produzindo e fazendo, realizando esse design, certo? Isso significa que são essas experiências que acabam sendo abarcadas, influenciando quem são, né, o final da ponta desses produtos e desses sistemas. E ela vai dizer, isso significa que, na maioria das vezes, supõe que os grupos de usuários são membros do grupo dominante e, portanto, não marcado. Nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode aplicar para mais locais que Estados Unidos também, isso significa um homem cis, branco, heterossexual, fisicamente capaz, alfabetizado, universitário, que não seja criança nem idoso, com acesso à internet de banda larga e smartphone. Então, esse é o usuário. Essa é a descrição do usuário para quem esses sistemas estão sendo produzidos, pensados e articulados. Isso, obviamente, ajuda a gente a pensar nessa ideia de desenvolvimento, de aceleramento, de eficácia, porque é muito eficaz para esse grupo, para os usuários que eles estão comprometidos em responder. E o resto, para quem não tem eficácia, está à margem. Na hora de vender os produtos, na hora de circular, de falar, de pesquisar, normalmente como fica uma grande eficácia, porque realmente tem para esses que são os imaginados como os usuários no final da conta, certo? Eles vão dizer, aqueles entendimentos como os usuários são uma maioria da diversidade populacional, mas altamente rentável, né? Aqui eu escrevi um pouco errado, desculpa, mas a ideia é que há um entendimento, no final da conta, que esses usuários, eles não são, né, não pretendem abarcar a diversidade populacional de fato, não é sobre ter um grupo diverso, é sobre ter um grupo rentável, é sobre ter quem é que está de forma quantitativa no final das contas ali. E daí, obviamente, a gente tem questões de classe marcando de uma forma muito grave essas dinâmicas de grupo, né? A gente sabe que mulheres, pessoas negras costumam estar mais vinculadas com o índice de pobreza, por exemplo, né? Então, são fatores que, no final das contas, acabam influenciando para quem esse campo acaba desenvolvendo esses sistemas, né? Então, ela traz essa pesquisa que eu achei interessante para a gente mencionar e pensar. As pesquisas mostram que
A menos que a identidade de gênero, a orientação sexual, a raça, a etnia, a idade, a nacionalidade, idioma, status de imigração e outros aspectos da identidade do usuário sejam explicitadas, até mesmo equipes de design diversificadas tendem a imaginar usuários pertencentes a um grupo dominante. Né? Então, o que ela está dizendo? Precisa explicitar. Só para dar um exemplo que estava no texto dela, naquele livro que eu trouxe lá no início, Justice Design, ela fala, né, como uma mulher trans não binária, que ela frequentemente ela é parada no processo, né, no aeroporto, porque dentro dessa millimeter wave imagining, que é essa de tirar a imagem para ver se tem algum tipo de objeto suspeito, né? Então, para fazer o escaneamento corporal, normalmente ele é binário. Então, quando a pessoa entra, a pessoa programa para ser homem ou mulher. Como ela é uma pessoa trans não binária, ela normalmente aparece de forma desconfigurada, porque vai da percepção da pessoa. Então, normalmente as pessoas, né, veem ela chegando como uma mulher, colocam ali mulher, e há uma disparidade no que aparece ali nesse escaneamento. E normalmente ela passa por uma situação de injustiça, que é daí uma verificação sendo palpada, né? Que é uma verificação dos seguranças ali realmente interferindo no seu corpo, né? Isso não está nesse texto, mas ela traz no outro, eu achei interessante para ilustrar o que ela quer dizer quando diz que precisa ser explícita essas questões. Então, ela vai falar aqui dessas standings strategy, né? E aqui ela começa a entrar um pouco nessa ideia que vai permanecer ao longo do tempo de como a gente pode representar comunidade, né? E como elas não estão realmente incluídas nesses processos de design. E daí ela usa como exemplo nessa questão do que ela chama, né, de personas de usuários, né, que são a criação abstrata de quem seriam esses usuários. Ou seja, aqui como na hora do desenvolvimento desses produtos, a gente não olha para realmente pessoas materiais e reais, mas a gente projeta idealmente quem seriam os usuários através de uma ideia de persona. Certo? Ela diz, esses personas de usuário, então, são caracterizações curtas e fictícias de usuários de produtos, geralmente com um nome, uma imagem, uma breve descrição. Elas são amplamente usadas para orientar uma série de processos de design. Então, aqui a gente está olhando meio que o padrão de como ocorre, né? Como é que esse desenvolvimento é feito. Com muita frequência, as equipes de design só incluem personas de designs diversos no início do processo para informar a ideação. Então, só no primeiro momento eles tentam descrever. Ocasionalmente, histórias de usuários ou personas diversificadas são incorporadas em outros estágios do processo, incluindo testes de aceitação. Aí diminui, né, para ver se é bem ou não aceito. Esses personas de usuários que estavam diversos não aparecem para ver se isso tem uma diferença no resultado final. Com muita frequência também, as personas de usuários são criadas do nada por membros de equipe, com base em nossas próprias suposições e estereótipos, né? Então, não é pesquisado realmente, é baseado em como é que eu construo uma persona de usuário trans. E daí a gente pega todos os estereótipos sociais do que isso significa e cria usuário. E ela menciona ali também que, inclusive, tem cada vez mais uma tentativa de de generar essas personas de usuários por inteligência artificial, né? E quem já está brincando aí com o chat GPT de fazer e produzir imagens, sabe que tem uma tendência muito forte para o tipo de imagens que são produzidas, né? De ser homens brancos, hétero, magros, assim, né? Já tem um certo perfil com tendência, se você não faz um prompt descrevendo, obviamente, né? Se você não dá essas descrições como feitas, assim. Dessas pessoas. Bom, então, né, e não dá conta de como essas pessoas ocupam as posições diferentes na matriz de dominação. Então, ela trabalha isso principalmente, por exemplo, para trazer como isso pode impactar, né, na questão, por exemplo, de capacidades, né, do desenvolvimento do sistema que é capacitista. Ela diz, os designers sem deficiência normalmente se concentram em uma abordagem capacitista para modificar o aumento tecnologicamente dos corpos individuais das pessoas com deficiência, para que elas se aproximem do estilo de mobilidade normativo. Então, é uma solução para as pessoas. Como a gente consegue fazer um tipo de sistema para que elas possam participar
do social, né? Em comparação com as pessoas com deficiência, que estão mais interessadas em mudanças arquitetônicas e de infraestrutura, que se adaptem às suas próprias necessidades de mobilidade. Ou seja, elas não querem ser incluídas no sistema, elas querem um sistema includente. Por isso tem que ser uma versão não voltada para a pessoa, para quem está no outro lado, mas voltada para como essas coisas são construídas, né? Aí sim a gente pode ter critérios de justiça. E o ponto dela é um pouco essa, né? Que na verdade a gente tenta não mudar o sistema, não mudar as estruturas, não mudar como a gente pensa esses sistemas. A gente tenta só fazer esses processos de inclusão, colocando, certo sentido, essas vírgulas, e tentando mapear de uma forma, como é que eu consigo fazer eles participar do meu sistema? Então, eles estão inclusos, né? E isso que é problemático na visão da Sasha. Uma abordagem de justiça no design, como a que ela tenta desenvolver, vai mais longe, né? Além do engajamento sólido, as equipes de design devem ser lideradas por e ou, de outras formas, ser formalmente responsável perante usuários marginalizados. E aí que está o ponto dela. A gente tem que trazer essas pessoas que estão na margem, daí ela começa a utilizar esse ponto, que estão vivenciando essas questões, para o centro, para a gente poder realmente conseguir fazer essas discussões e aplicar, né? Então é isso, é trazer essas pessoas para esse debate, né? Por isso, ela vai dizer, né? Build with, not for. E é essa ideia, no final das contas, né, de um design participatório, que ela diz, né, abordagem frequentemente de solucionismo das tecnologias, voltado para o público geral, tem uma desconexão com as necessidades reais das comunidades e suas ideias centradas em tecnologias para lidar com problemas sociais complexos, bem como a reprodução contínua de uma cultura de tech bro, como ela chama, né? Branca, cismasculina, que aliena mulheres, pessoas trans, negros, indígenas e pessoas de cor, pessoas com deficiências e outras comunidades, né? Ela está dizendo que essas comunidades não são escutadas como comunidades, porque justamente a solução é de inclusão de um entre tantos, né? E de chamar isso de diverso, assim. Por isso que ela falou nisso do texto que não é suficiente nesse sentido. Então, aqui ela tenta trabalhar com esse design, essa ideia de como é que a gente pode ter uma ideia de uma noção participativa, que ela não vai ser extrativista, no sentido que ela vai só buscar informação e depois excluir essas pessoas, mas realmente trabalhar com uma inclusão do processo dos membros dessa comunidade, né? Ela vai dizer, praticantes da justiça no design estão trabalhando para repensar os processos do design extrativos e substituí-los por abordagens que promovam propriedade comunitária, lucro e reconhecimento e visibilidade. Daí vê, né? Lucro para a comunidade. Não só de ter os produtos, mas também lucro pela participação. O que ela quer dizer também não expert, porque o problema de trabalhar com a ideia de expertise, é que a gente sabe que quem é designer, quem trabalha com engenharia da computação, quem trabalha com a área de STEAM, né, no sentido mais geral, é pouco diversificada, é ainda, né, bastante excludente. Então, se tu vai depender só da expertise, não incluir outras formas de conhecimento, e aqui ela vai trabalhar um pouco uma ideia, não de forma direta, mas bastante filosófica de conhecimento situado, porque ela vai dizer, você tem que tratar o conceito, a ideia, a experiência vivida dessas comunidades como conhecimento. Ao fazer isso, você vai conseguir incluí-las de fato nesse processo de participação. E a ideia aqui desse desenho é pensar realmente, né, de não ser extrativista, mas ter uma governança própria, por isso uma liderança dessas pessoas no desenvolvimento, e também uma inclusão nas longas etapas do desenvolvimento desse produto, né? Então, não pode ser só no início e depois completamente esquecido para o desenvolvimento. E ela vai pensar, né, no engajamento, então, justamente com uma organização de comunidades e pensar de uma forma comunitária. Então, deve envolver questões fundamentais sobre definição de comunidade e o que vai significar essa inclusão, né, no processo. Então, análise do poder político no processo de design, quem senta à mesa, quem detém poder sobre o projeto, qual o processo de tomada de decisão é usada, são algumas das perguntas fundamentais para a gente verificar, né, e pensar esses processos de justiça realmente, né? Então, aqui chegando, né, o que ela pensa como esse queer crypt design, né, essa ideia, então, mais inclusiva que ela tenta propor, uma análise, e ela, de novo, ela parte um pouco dessa questão que já é mais discutida no contexto americano de disability justice, né? Então, para tentar superar uma ideia capacitista de design como central, assim. E ela vai dizer uma análise de como a deficiência é construída pela cultura, instituições e pelo ambiente para fazer com que a gente mude o ambiente e não as pessoas.
Criar novos mecanismos formais de responsabilidade e controle da comunidade nos processos de design, no sentido de dar mais controle, né? Dar mais poder. Se a gente quer reverter a matriz de dominação e de poder, nada como ceder poder também, né? Participatório. Envolver membro da comunidade mais diretamente afetado por um processo de design é crucial, tanto porque a justiça exige isso, quanto porque o conhecimento tácito e experiencial dos membros da comunidade certamente gera ideias, abordagens, inovação de alguém de fora da comunidade dificilmente seria capaz de conceber. Por isso ela quer dizer, tem que ser com a gente, tem que ser com as pessoas que estão envolvidas, tem que ser com quem tem expertise em ser e ter aquela experiência vivida. Não basta ser designer para se colocar no lugar da pessoa. Isso ela diz textualmente. A gente não consegue se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência. A gente tem que dar voz para uma pessoa com deficiência. E isso vale para os outros grupos, obviamente, né? Não tem como a gente abarcar todas as experiências. Para finalizar, eu não vou passar aqui por todas para abrir para o debate, mas está ali no texto e está no site que eu falei um pouco dessas ideias já do Design Justice, de como é que, de algumas ideias normativas, do que a gente pode e deve fazer para melhorar os métodos, né? E a ideia é justamente, principalmente métodos de cocriação. É isso que a ideia de design participativo quer tratar. Espero ter conseguido abarcar as principais partes aqui, né? Ela termina o texto com essa lista aqui, né? E vocês podem verificar, e se vocês quiserem, a gente pode passar eles. Mas, enfim, vou abrir para que dê tempo da gente conversar. Muito obrigada, Cami, pela tua fala. Eu sou suspeita porque eu adoro ouvir tu falar sempre. Eu já queria te chamar desde o primeiro encontro, sempre falava para Ana e Marcela, a gente tem que chamar a Cami porque vai ser muito bom e realmente foi muito boa a tua fala. E antes de passar, tem um comentário que a Michelle fez para te dar um exemplo sobre a formulação de opressão algorítmica. E eu acho que tu meio que respondeu ali no decorrer, mas acho que tu pode falar um pouco sobre isso também. E eu queria te fazer uma pergunta sobre essa parte final ali que ela traz, né? Vários tópicos ali de recomendações, enfim. E tu comentou sobre os princípios, né? Fairness, diversity, enfim, todos esses. Eu consigo ver toda essa lista que ela colocou no final do texto ali e talvez enquadrar em algum princípio, princípio internacional, enfim, dessa discussão. E eu queria saber o que que tu acha, se seria uma solução, assim, como tu vê essa questão dos princípios? Porque a gente vê que tem vários documentos, enfim, mas eles funcionam como um guia, né? Então, eu já pensei em, por exemplo, desenvolver trabalhos criando princípios éticos na IA focados para essa parte, que é mais ou menos isso aqui, um pouco no sentido, assim, do que ela traz ali das recomendações, ao final, assim. Mas eu não sei se tu vê uma força, assim, normativa, porque princípios é princípios, né? A gente sabe, eles servem para guiar, mas eu não consigo ver uma força normativa nesses princípios. Então, eu não sei se seria uma forma, se eles ajudariam a gente nessa reformulação para pensar a ética da IA no campo internacional, ou se tu acha que talvez teria que ser feita uma outra abordagem. Uhum. Obrigada pelas questões, Rafa. Começando pela questão da opressão, ela é um pouco de uma ideia que eu tenho desenvolvido, eu fiz algumas apresentações, eu quero realizar isso num paper, eventualmente, quando eu tiver algum tempo e sanidade para parar para escrever melhor, mas vem um pouco mais da ideia, de novo, eu quero pegar um pouco de um debate que, assim, tem desde a década de 70, muito forte dentro de uma vertente feminista, né? Então, trazer isso para pensar realmente gênero e IA, olhando já para essas vertentes que conversem com esses movimentos, que conversem com essas teorias que estão bem sedimentadas, né? E não fazer o que ela colocou como uma das coisas, não comece a inventar a roda. Né? Tem tanto, assim, a gente já está debatendo essas coisas, como é que a gente inclui? E um pouco da tentativa é isso. Mas a ideia é principalmente olhando para a questão da Fry sobre opressão, porque ela diz, opressão ela é diferente de injustiça, porque injustiça é uma coisa que você faz contra a pessoa, no sentido eu posso ser diretamente injusta contigo, Rafa. Mas opressão, quando a gente fala opressão de gênero, é uma coisa, um sofrimento da pessoa por ser parte de um grupo. Então, uma discriminação de mulher por ser mulher. É isso que está categorizado lá, por exemplo, na lei do feminicídio. É uma qualificação de grupo. Ela fala, por isso é diferente de sistema, entende? De uma forma de injustiça interpessoal. Isso leva para um debate estrutural.
porque é estrutural, porque participa do grupo e logo vai ser compartilhado por outras pessoas que são identificadas também como participantes desse grupo social. E a segunda coisa eu acho interessante da discussão, mais do que isso também da Frye, é aquilo que ela chama de nó duplo. Ou seja, que a opressão ela nunca é uma plena coerção, no sentido que a pessoa não tem liberdade de escolha. A ideia de opressão é que ela gera fronteiras para as possibilidades das pessoas, que nenhuma delas é ideal ou tão boa como o grupo privilegiado. Então ela dá, assim, as citações do texto dela são um pouco superficiais e banais, mas a ideia era um pouco isso, em certo sentido, que é, se você ri, você tá sendo fácil. Se você não ri, você é frígida e mal amada e lésbica, assim, então você não tem como vencer, porque ou você tá rindo ou você não tá rindo, assim, não, você não vence nunca nesse cenário de nó duplo, porque independente da tua escolha, as consequências que são limitantes, né, o resultado disso são limitantes. E mais importante da opressão é que essa limitação ela serve para favorecer. E eu acho que isso traz um debate interessante para o campo de porque ele é um campo extremamente vinculado à ideia de eficácia específico para quem são esses usuários que eles estão sendo considerados, como a Sasha ali colocou, entende? E daí um pouco desse processo é justamente de talvez a eficácia, ela, parte dela seja por causa da exclusão, porque daí torna mais fácil. É muito fácil você universalizar um ponto de vista do que universalizar, né, experiências, vivências que são diversas. E isso ajuda um pouco esses discursos. Por isso, eu acho, não significa que eu estou dizendo que a ideia de discriminação algorítmica não vale, mas eu acho que a gente começar a usar um vocabulário de opressão algorítmica nos ajuda a pensar de uma forma sistemática. E eu acho que o campo de ética da IA está faltando um pouco isso, que é muito esse sistema, esse problema, esse viés, não é esse viés, é como a gente está pensando o design deles, né? É mais amplo que isso. Parte do problema é isso. Aproveitando que a Ana levantou a mão antes de... Camila, primeiro eu quero te agradecer. Eu não sei se eu sou suspeita, né? Eu acho que não, mas a sua fala, para variar, foi muito boa. Obrigada por aceitar o convite. É sempre. Eu gosto do seu jeito de falar, porque você consegue expor as suas ideias de uma maneira muito didática. Isso é bom. Obrigada, mais uma vez foi ótima a sua fala. Na verdade, eu levantei a mão mais para essa questão sobre o que é a opressão. Eu me lembrei de uma história, né, que assim, que na Idade Média, na época que as mulheres elas eram consideradas bruxas, então existia uma denúncia contra uma mulher, o sistema era bastante opressivo. Isso pode dar uma boa ideia do que é opressão. E daí uma maneira que foi criada para testar se aquela mulher era ou não uma bruxa era jogar ela na água, assim, num lago, num rio, e daí o princípio era que se ela afundasse, então ok, ela era inocente, ela não era bruxa. Mas se ela flutuasse, então é porque ela era bruxa, então ela deveria ser queimada. Isso é talvez um bom exemplo de um sistema em que você não tem saída, ele é opressivo, né? Não existe escape, não tem para onde você correr. É mais do que injustiça, é uma espécie de condenação de nascença, né? Quando você está dentro Isso, de um você não consegue sistema fugir, entende? Porque não vai opressivo. ter nunca uma opção que seja Exato. satisfatória, que você chega. É como se fosse um jogo de gato e rato, na verdade. Abre-se um suposto caminho para você e você tenta seguir por esse caminho, mas você já sabe que ele não vai dar em nada. Qualquer caminho te leva para uma armadilha. Isso é um sistema opressivo. Eu sou mulher, então eu faço parte de um sistema opressivo contra a mulher desde a idade, desde antes da Idade Média. Mas eu imagino que hoje muitos outros grupos têm se manifestado e têm sido identificados como grupos minoritários, lógico, até porque o grupo que é considerado dominante, ele é muito pequeno, né? Então tem muita gente, a maioria, a maioria é a minoria. Sim, sim, São os sim. pequenos, são os muitos grupos minoritários. Então a gente sabe do que você fala, assim, né? A gente sabe o que significa estar inserido num sistema que não é apenas injusto, mas opressivo de um modo que você não tem para onde correr dentro desse sistema. A única saída é mudar o sistema mesmo. E esse é o esforço, né? Era isso. Obrigada. Isabel Hooks trata um pouco sobre isso, que é um pouco da problemática de como, assim, essas demandas daí que surgem desses movimentos, ele acabam sendo, em certo sentido, cooptado por um discurso majoritário. E daí o que acontece? Parece que vão dando mais opções, mas uma está mudando o sistema de opressão
ainda mantém, né? Parece que tem mais opções, mas continua se mantendo ali dentro desse tipo de desenvolvimento opressor ainda, né? Você não consegue se libertar, na verdade, né? Não é uma forma de se emancipar da opressão. Mas a gente fica, se a gente olha pessoalmente, parece, não, mas começou uma promoção aqui, é possível. Tá, mas se é possível que uma mulher seja promovida agora e não antes, não é bem o que a gente está falando quando fala de opressão, né? Não é só isso. Isso é um caso. Por isso tem muita questão, a Davis fala isso, a Bell Hooks, o movimento feminista negro, fala bastante disso, de como esse discurso tenta achar um herói. A Davis fala bastante isso. Quem venceu, você não fui eu, não foi o Mandela. O movimento do negro, ele é um movimento de muitas pessoas que não estão sendo citadas em lugar nenhum. A gente tem que olhar para elas, né? Assim, tem que parar com essa história de herói que conquistou alguma coisa, que essa história, né, não é suficiente, assim. Mas por isso eu gosto da ideia de opressão para tentar falar, assim, porque eu acho que é uma tentativa. Justamente, acho que a gente tem uma tendência, eu vejo de forma crítica nesse campo de individualizar demais, dizer, não, é um viés. Não, é aqui que... Não é assim, a gente tem que pensar, como a Sasha está dizendo, de uma forma um pouco mais estruturante, como é que a gente faz esses design, quem é que tá, né? Então, nesse sentido. Sobre as questões do princípio, Rafa, acho que a tua questão é interessante, porque assim, eu acho que, obviamente, daria para enquadrar justamente porque os princípios eles são suficientemente abstratos para que você queira abarcar o que você quiser, em certo sentido, né? E eles servem como diretrizes. E, obviamente, assim, acho que precisa de princípios éticos em algum nível. Mas o que eu tô vendo do pessoal que tá vindo, assim, né, para usar o termo da Bell Hooks, da margem para o centro, então as poucas vozes trans, negras, de mulheres, dentro do campo da IA e da tecnologia, eu vejo muito uma demanda de que ela seja menos top-down e mais bottom-up. E a gente tem visto bastante, inclusive na pesquisa feita já pela Aires, né, em conjunto com a RAIS, a gente viu que o debate está centralizado em princípios, em estabelecer diretrizes. Só que quase nenhum pensa em vias práticas. O que eu acho interessante aqui desse projeto é que pelo menos ele tenta descrever a prática. Como é que a gente, do ponto de vista prático, pode fazer isso? Não significa que depois a gente não possa repensar e incluir, talvez, ou abarcar novos princípios de justiça. Porque, assim, a gente pode chamar de diversidade ainda, mas certamente ela não está dizendo com diversidade o que normalmente é dito nos códigos de ética sobre diversidade. Porque ela diz, incluir 3 pessoas não basta, gente, não é incluir e continuar com o mesmo sistema, é mudar para que o sistema seja inclusivo, que o produto seja inclusivo, que a estrutura, a arquitetura, que o mundo seja inclusivo, não é trazer essa pessoa, né? E a falta de olhar prático é um pouco uma forma também de que esse campo consegue predominar para um tipo de leitura que favorece um tipo de grupo. Por isso, de novo, né, a ideia da opressão é que sempre não está ganhando com esse tipo de discurso também, porque acaba sendo confortável para aqueles que conseguem lucrar, né, para aqueles que conseguem utilizar aquela universitário de smartphone, homem branco, que assim, a vida está maravilhosa e eficaz para ele, né? Mas eu acho que é um pouco da iniciativa tem que ser o contrário de pensar mais em práticas. E daí eu acho que é um pouco de uma certa disputa metodológica que a gente poderia, enquanto pessoas que estão engajadas e pensando nesses temas, fazer. Que como é que a gente para de discutir só princípios, não que a gente não possa trazer novos e repensá-los, né? Uma coisa não exclui a outra, mas o que a gente tem é uma ausência de uma preocupação real, que se joga como uma diretriz e um princípio, sem nenhuma vinculação legal, que é um problema, que normalmente não tem, sem nenhum tipo de aplicação prática, que também não é testado, né, não é dito como, e isso acaba sendo um problema bastante substancial, né? A gente viu no nosso na nossa meta-análise de diretrizes, né, que foi feita pela Aires, está lá no site, se alguém está assistindo e não sabe ao que eu me refiro, mas está lá, Worldwide AI Ethics, que a gente fez a revisão dos documentos, ali mostra, assim, é muito, muito, muito pouco documentos que tem vieses práticos, e talvez esse seja um ponto que a gente consiga fazer. Agora, como é que a gente pode ter práticas justas? Daí sim, diversas e inclusivas. Aí eu acho que esse texto da Sasha nos dá alguma indicação, assim, de tá, vamos pegar então o que está sendo discutido nessas comunidades, quais são as necessidades e se a gente vai fazer para elas, coloca elas como liderança.
para fazer isso, a gente tem que ter um pouco... Eu até lembrei um pouco dessas discussões, eu sei que a Ana gosta um pouco delas, de discutir com filosofia e epistemologia, assim, um pouco de humildade epistemológica que às vezes fazem, né? De ter um pouco essa noção de conhecimento situado, então epistemologias situadas. Eu acho que a gente tem um campo para disputar aí, de como é que a gente pode entender isso como conhecimento, não que exclua, entende? Mas que abarque, é como é que essas pessoas com expertise no design conversam com comunidades que têm expertise em ter experiências que são vinculantes à proposta daquele produto, design e sistema. Aí eu acho que, por isso a ideia de cocriação, né? Mas uma cocriação, de novo, eu acho que o ponto dela sério também é que, para ser prático, tem que ser ao longo do processo, ao longo do tempo. Não botar no primeiro prompt, no primeiro modelo, no primeiro grupo e esquecer, né? Um pouco da acusação é que essas dinâmicas que acontecem. Eu sei que eu tô tentando responder um pouco rápido por causa do horário, né? Mas enfim, eu tenho problemas que eu não calo a boca sobre esses temas. Bom, aqui tem vários comentários no chat, aqui até a Michelle colocou um complementando a pergunta dela sobre estar incluída obrigatoriedade de chalamento prevista em lei, incluído no PL 2338. Eu não sei se a Lê Michelle... um pouquinho acima, por gentileza, que eu tinha mandado e eu complementei. Desculpa aí. Aham. Pode ler, que eu não tô achando aqui onde é que tá. Tá um pouquinho para cima aqui, complementando minha pergunta, estar incluída a obrigatoriedade do chamamento previsto em lei, ser incluído no PL 2338. E, enfim, o Marcelo também pesquisa um pouco nessa área, não sei se o Marcelo quer fazer algum comentário. Não, eu acho, eu gostei bastante, só para pegar o gancho da Michelle rapidamente, eu acho que justamente você olhar e aquela pergunta que ela colocou inicial de quem é pago e pensar que se é cocriativo, as pessoas também têm propriedade sobre aquilo que elas pensam e produzem, e as pessoas têm capacidade de produzir. E num sistema movido por valoração nesse sentido, pagar, elas vão começar a ser levadas a sério nesse sistema, né? Vão ser consideradas trabalhadoras, vão ser... Então, acho que essa é uma proposta, assim, que eu achei muito interessante, assim, de pensar que essas pessoas têm que... Essas comunidades merecem... E é outra redistribuição no sentido bem mais amplo, né? É realmente oferecer empregos. Eu acho que tem uma questão interessante aqui que ela traz. Sim, eu posso. Eu vou fazer isso que você falou, Camila. Levantei a mão um pouco tardiamente. Assim, dentro da cultura das empresas, se você não é pago, você não é valorizado, porque o valor é medido monetariamente mesmo. Então, você é uma coisa que começou a acontecer ultimamente, não, já faz bastante tempo, que é estranho para mim, que é aquela empresa que você é cliente de uma empresa e ela manda uma mensagem para você dizendo: dê aqui a sua opinião gratuitamente, você não precisa pagar para dar a sua opinião. Gente, opinião é pesquisa de mercado, isso vale dinheiro e antes custava muito dinheiro. Agora, por causa dessa inversão de mentalidade, que é você não precisa pagar para dar a sua opinião, acaba que isso teve o preço mesmo, né? Preço, valor de mercado achatado, mas pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, valia muito dinheiro, custava caro antigamente, porque era feito na rua, as pessoas iam lá com uma prancheta, paravam um transeunte ou dentro de uma loja para fazer a pesquisa com aquele consumidor, para saber qual era a percepção que ele estava tendo do produto ou do serviço para melhorar e incrementar isso. Agora a gente tem uma vulgarização desse papel do cliente, do consumidor, como se ele tivesse que dar a sua opinião, a gente nem vai te cobrar para você ter voz, ter espaço para falar o que você pensa e como você sente com relação a isso. E isso é uma postura do mercado, não é nem apenas um problema de exclusão, é um problema de inversão de valores no mercado. Agora, você imagina quando é alguém que é um cliente ou um usuário e não está sendo atendido porque o produto não foi projetado para ele, e aí ele vai dar a sua opinião, isso você jeito, o cara não dá lucro, ele não dá dinheiro, ele é minoria. E quanto menos o produto se adequa à necessidade dele, mais minoria ele vai ser, porque menos ele vai conseguir usar aquele produto ou serviço, mesmo precisando, ele não vai ter a sua necessidade atendida, vai continuar excluído do sistema, e daí é uma espiral negativa, é uma espiral de desvalorização desses grupos minoritários, vamos dizer assim. Eu acho que o problema é que o mercado ele tende a planificar tudo, aplanar tudo, nivelar
e criar, por exemplo, a criação de persona dentro do sistema de projetos dentro de empresa, quando você cria um produto, por exemplo, ela existe uma persona padrão. A orientação é que você crie uma pessoa ou uma pessoa ideal para usar aquele produto, porque fica mais fácil produzir. Fica Uhum. muito mais fácil você criar um projeto quando você cria esse projeto para um usuário final. Você tem um conjunto de necessidades para atender e não vários. Mas isso é completamente irreal no mercado. Então, é por uma questão de economia e de lucro mesmo que isso é feito, mas esse posicionamento do lado de cá, que é quem paga a conta em todos os sentidos, inclusive no sentido da produção tecnológica. Imagine você ter uma produção tecnológica que tem um custo de energia gigantesco, um custo ecológico gigantesco que a sociedade inteira paga, e você não poder ter acesso ao que foi produzido. Você paga a conta ecológica no final, mas você não tem acesso ao que foi produzido porque aquilo não foi projetado para você. Existe uma Uhum. injustiça estrutural muito, muito maior nisso, e quanto mais as tecnologias vão sendo incrementadas, mais essa injustiça se agrava, porque a conta continua sendo paga por quem está do lado de cá e quem não tem acesso a essas Uhum. tecnologias. E que ganha Isso nada, né? é, Acaba sendo um é sistema de exploração conjunto ali, né? E essa é a questão exatamente, que eu achei. Por isso que tem uma discussão da ex- matriz de dominação, porque exploração financeira, e a gente está falando, quando a gente uhum, fala do setor de tecnologia, a gente está falando do setor mais rico que tem plenas pois condições é. de pagar as pessoas de comunidade para prestar esse serviço. Então, assim, E é destacar isso. Claro, a gente não precisa exato. ficar com uma visão, eu acho, também ingênua de vamos ter que fazer uma crítica anticapitalista no sentido radical, né, de mudar. Claro que a gente vai estar abarcado nesse sistema. Agora, não é impossível, me parece, como a Sasha coloca, por isso a ideia de design como imaginação um pouco, de imaginar que a gente consegue pensar em soluções um pouco pragmáticas, de, tá, mas se as pessoas estão dando conhecimento delas sobre o que é essa vivência, isso é um conhecimento que você precisa para ter um produto justo, de qualidade, e que possa ser vinculado no mercado, o mínimo é pagar esse serviço, essas pessoas, essas opiniões, esses saberes também, né? Então, isso Pagar e ajuda valorizar. e valorizar. Exatamente. Quando você paga, você isso é natural dentro de uma empresa. Se você teve que pagar por aquilo, você vai querer que aquilo te traga resultado. Então, Sim. você vai levar aquilo em conta. É simples assim. Agora, o que é feito de graça, aquela hora extra que você faz achando que um dia o cara vai ser legal com você, pode esquecer. Isso não acontece. Não é a realidade das empresas. Mas, sim, é uma colocação muito lúcida da parte dela, sabe? Levantar a questão por esse viés. É muito lúcido, é muito esperto da parte dela e muito pragmático, na verdade, né? Ela está colocando coisa de uma maneira muito mais a partir da realidade do que de discussões acadêmicas. Eu gostei muito dessa parte também. Uhum. Por isso, a ideia de comunidade, né? Porque daí não é só acadêmica. A comunidade, ela tá falando de pessoas que têm vivências, assim, que precisa ter esse Exato. contato específico, porque, de novo, ela fala que todo conhecimento é limitado para essas coisas, no sentido, né? Eu não consigo escrever plenamente sobre deficiência, o que essas pessoas com Uhum. deficiências precisam, quais são a necessidade. E, de novo, a variação, né, de vivências, formas de corpos que são específicos, cada vivência vai ter um tipo de saber que é localizado ali, né? Que é importante. Deixa eu passar Exatamente. para o Marcelo também. Ela até fala lá sobre a experiência de você pegar uma pessoa que tem um corpo suficiente, vamos dizer. Eu não sei como me expressar com relação a isso. E colocar essa pessoa para usar uma cadeira de rodas para ela saber como é que é ser deficiente físico. É lógico que isso não vai Ela funcionar. questiona. Ela fala, não tem como simular a experiência, assim, do... É, porque essas simulações de experiência não funcionam. Então, a opção que ela abre é dê voz a quem realmente tem essa deficiência. Dê voz, ouve o que o cara tem a dizer, valoriza isso e leva em conta na E criação do seu paga. projeto. É uma proposta excelente, adorei. Pessoal, Marcelo, parei de falar. vou falar um pouquinho então. O que eu acho interessante, Camila, e nós já discutimos em uma outra oportunidade, quando a gente fala em design, o que nós precisamos ter, né? Diversidade e inclusão, né? Eu acho que esses dois elementos são importantes para co-criar alguma solução, né? E aí eu volto àquela situação que vocês estavam agora abordando, essa empatia daqueles que não sofrem de uma certa deficiência ou que não foram oprimidos
né? Ou seja, não passaram por uma situação, mas que querem colaborar, querem co-criar. Então, eu gostaria de ouvir de ti um pouquinho mais sobre essa empatia e também a desconfiança de quem faz parte do grupo de vulneráveis ou de grupos que têm alguma deficiência, em acolher também essas pessoas que tentam colaborar com o sistema. O que te parece isso? E nesse texto, tu conseguiste aprofundar alguma situação sobre isso? Assim, no texto ela cita alguns exemplos, assim, tem uma série de exemplos ali no texto que dá para dar uma conferida, principalmente eu acho que ela tem esse ensejo do potencial de tu pensar realmente de uma reformulação de uma visão de mundo, que ela está falando aqui do design, né, mas acaba criando uma visão de mundo estrutural num sentido maior, que é capacitista, porque talvez seja uma nossa principal característica em certo sentido, né? Porque daí talvez a gente fala de minorias de uma forma de minorias bastante excluídas, assim, né? Realmente de poder circular no mundo, de poder participar de vários ambientes, assim, então acaba trazendo uma questão complexa. Eu acho que sim, ela é que, de novo, é questão de inclusão, com certeza, né? É uma questão da diversidade, só que ela está dizendo, isso não podem ser termos abstratos que não estão realizando questões práticas e que não estão vinculando, assim, porque daí tem uma questão, não é sobre. A resposta, por exemplo, sobre empatia às vezes o problema que se tem dentro desses debates entre grupos, né, diferentes, é que às vezes a gente quer dar a nossa empatia para as pessoas e não quer ceder a empatia que as pessoas desejam e precisam. Eu acho que é um pouco isso, né, da questão da escuta, um pouco, talvez a melhor forma de empatia seja trazer escuta. E escuta, eu digo, e nesses grupos, mas escuta também, eu acho que trazer texto de uma autora, né, sobre tecnologia, sistemas de IA trans, não binária, é da escuta, entende? Eu tô lendo ela, tô partindo dela, não são ideias minha, Camila, né? Eu tô usando e dando espaço para ela falar enquanto uma mulher trans não binária, trazer esse ponto de vista que eu acho, e olha que valioso, para mim, eu acho valiosíssimo, né, Não, eu esse achei ponto. muito bom o texto, aliás, excelente o texto. E por que eu coloco isso? Porque justamente, vamos dar não que eu seja, mas vamos dar um exemplo que eu seja aquele homem branco do smartphone tentando colaborar. O que acontece? Essa cultura universalmente tida desse homem branco do smartphone vai ser rejeitada por esses grupos que não vão aceitar aquela solução. É um debate bem profundo, sabe? Porque a gente tem que debater isso, é muito importante. Mas a Às ideia de vezes eu matriz de penso isso, eu dominação. tento ser essa pessoa empática, mas do outro lado talvez me vejam dessa forma de ser esse homem branco. Eu não sou branco, eu sou pardo, né? Estou dando um exemplo, mas que eu seja essa pessoa que culturalmente, que a cultura universal, aquela que muitas vezes não parece que é a correta, sabe? Esse é o ponto. Como a gente conseguir conciliar isso? Uhum. Eu acho que assim, tem um ponto que é um ponto do pouco debatido, por isso eu gosto da ideia dessa matriz de dominação, porque ela fala sobre nós, assim, e ela não vale só para mulheres, ela vale para todo mundo, assim, porque tem homens com deficiências, tem homens negros, tem homens pardos, tem homens pobres, tem mulheres ricas, brancas, tem homens gays, homens trans, mulheres trans. Assim, a matriz de dominação significa que a gente está articulados em âmbitos que são diferentes. Você, como um homem pardo, vai ter alguns tipos de desprivilégios que eu, enquanto uma mulher branca, loira, de olho claro, não tenho, mas é de novo, mas eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher gorda, então assim, a forma varia bastante, em certo sentido, de como essas relações acontecem. Todo mundo tem o seu lugar para expressar alguns tipos de coisa. Eu acho que daí a gente consegue participar dentro dos eixos e das nossas experiências e falar a partir disso.
mas eu acho que não é que haja uma resistência, eu acho que o problema das dinâmicas do poder é que tem uma questão, inclusive a Fry tem um texto maravilhoso, que ele é um texto muito denso, assim, de discussão, que é um texto que ela basicamente fala, as pessoas brancas têm que parar de ser brancas. O que é meio... Ele é um quebra-cabeça, aquele texto, assim, eu sempre fico um pouco com uma relação de... meio ruim, mas muito bom, mas eu acho que tem uma intenção ali que ela é essencial de... Um pouco do problema é que a opressão ela não funciona sozinha, ela funciona junto com o privilégio. E o principal ponto é que, assim, é muito difícil a gente sair do nosso ponto de privilégio. Às vezes significa não falar, de fato. Às vezes a empatia, sabe? Às vezes é dar espaço. E é uma coisa difícil da gente fazer. É não dar protagonismo, é sair de um lugar de liderança, como ela fala ali. A liderança tem que ser dessas comunidades e do grupo. Isso é difícil de tu fazer quando tá no ponto de vista do privilégio. Assim, é uma luta para todo mundo, entende? De como é que a gente se coloca e se vincula com essas relações do mundo. Então, acho que parte também é fazer essa disputa de como é que a gente pode reverter a opressão. Ela está sempre conversando com privilégio, então a gente precisa rever nossos próprios privilégios e pensar como é que a gente pode sair deles, assim. Mas eu acho que você tem um ponto ao dizer que essas relações são complicadas, assim. Mas eu acho que uma parte, assim, vou dar uma resposta bem honesta para ti, tá? Que é a forma como eu tento ver dentro dos meus próprios privilégios, assim, de tentar encarar o que, de novo, não é fácil e nem infalível, assim, né? A gente trabalha a ética, mas a gente não é moralmente perfeito, assim, eu articulo com meus privilégios o tempo todo, reconhecer isso é parte, eu acho, da questão, em certo sentido, Cada né? Um esforço de cada um. De novo, que realmente não vai ser perfeito. Eu acho que a gente tem que abrir mais espaço para falhas, no sentido de que as pessoas vão errar, assim, em como elas lidam com essas questões, assim, não tem a feminista perfeita, né? Assim, de como você reconhece todas, se é que existe esse modelo, em certo sentido, né? Mas a minha resposta original é entender que a gente ser excluído, ser visto como essa pessoa privilegiada não é opressão. É desconfortável, mas não é opressão. Então, assim, paciência. Eu acho que, assim, é uma pequena dor pra gente. Talvez tá na hora da gente sentir dores também, assim, né? Faz parte essas dores de tentar, em alguma medida, consolidar. Então, acho que, às vezes, é que a gente tem pouca resistência quando tá no ponto de vista de privilégio, de apanhar. E a gente tá apanhando, às vezes, né? Tá sendo... Não dizendo pra ti, porque, né, como você é um homem pardo, de novo, tem que ver essas questões interseccionais, mas eu acho que tá desconfortável em algum nível, no nível de debate, obviamente, não no nível de vida material. No nível de debate, tá sendo desconfortável ser um homem branco, rico, privilegiado, porque ele tá apanhando, mas assim, tá na hora também, né? Então, assim, deixa acontecer. Essa é a minha resposta pouco acadêmica e genuína, pensando em relações, assim. Mas eu acho que a gente pode lidar e trazer esses grupos para o diálogo, né? Eu acho que é a questão de dar protagonismo. Acho que é por isso essa questão de liderança de comunidade, como a Sasha falou. Esse ponto eu acho que ela tem razão, assim. Desculpa, gente, eu falo demais. Eu gostei muito esse semestre na disciplina de teoria crítica que tu deste, esse semestre com o professor Itamar. Eu gostei muito daquele texto do Arthur Escobar, tá, sobre ecologia política. E ele fala isso aí sobre culturas universais que são tidas como corretas e que, às vezes, muitas vezes, não são corretas, né? Mas universalmente elas são tidas como corretas, né? Então, é essa crítica que a gente tem que fazer e que a gente tem que se colocar e ver, não, peraí, vamos rever isso aqui. Isso aqui, ao longo dos anos, foi opressor. Vamos mudar isso, vamos partir, né? Esse paradigma já está na hora de ser superado. Né? Foi muito bom, eu aprendi muito esse semestre aí. Camila, e daí essas mudança dói, né? Assim, em certo sentido, mudança é árdua. Então, o desconforto acho que faz parte, né? Eu acho que é isso também. Obrigado, Camila. Não, muito obrigada pelas questões, gente. Desculpa ter falado tanto. Ai, dá muito bom debate, né? É assim, poderia ficar horas falando sobre isso, né? Porque é interminável essa discussão, enfim, acho que é a base também da própria filosofia feminista e discussões atuais agora. Mas nós vamos ter que encerrar, então, né, pela questão do tempo. Então, agradecer muito a Camila por ter aceitado participar. Com certeza, a tua fala foi muito boa e esclarecedora, né, para todo mundo. Vai ficar disponível no YouTube, então, podem compartilhar, enfim. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos presentes.
e vamos encerrando. Tchau, tchau,